Graça e paz, irmãos, aqui quem fala é Cristiane, Conecte, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá. Hoje, dia 13 de março, sexta-feira, continuaremos com nossos devocionais no livro de Atos, que diz o seguinte: Paulo e seus companheiros saíram de Pafos no navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge. Ali, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior, até Antioquia da Pisídia. No sábado, foram à sinagoga. Depois da leitura dos livros da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram um recado. Irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Então Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar. Homens de Israel, gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus dessa nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou seu comportamento durante os 40 anos em que andaram sem rumo pelo deserto. Destruiu 7 nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disse aos juízes para governá-lo até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e ele lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o coração de Deus. Fará tudo com que for da minha vontade. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel conforme a promessa. Livro de Atos, capítulo 13, do versículo 13 ao 23. A palavra de hoje nos faz refletir em como deveria ser o nosso comportamento ao ouvir a palavra de Deus. Pois, ouvindo a palavra, se ouve a voz de Deus. E quantos têm ouvido e mesmo assim seguido suas vidas como se tudo aquilo que foi dito não fizesse a diferença? Quando Paulo estava falando às pessoas e Barnabé, muitas pessoas ignoravam e até contradiziam o que era dito. Muitas vezes é o que tem acontecido hoje nas igrejas. As pessoas ouvem a voz de Deus da boca de várias pessoas e acabam por contradizerem essas informações, ou pior, deixando de seguir aquilo que é ordenado. Assim como Paulo e diversos outros personagens da Bíblia, as pessoas sofrem perseguições para espalhar a palavra de Deus. Perseguição não é só aquilo que ataca a sua vida em si, mas aquilo que torna o seu viver um inferno. Muitas pessoas vivem isso, principalmente pastores, líderes de igreja, pessoas que realmente estão fazendo o que a voz de Deus manda. Então, tenha mais respeito quando a palavra é dita, dentro e fora da igreja. Peça para que Jesus o auxilie sobre como se comportar na igreja, principalmente ao ouvir a palavra. Quando estamos ouvindo pessoas importantes como delegados, juízes, médicos, nós nos comportamos muito bem, ouvimos atentamente tudo o que é dito. Então, que também possamos nos manter da mesma maneira ao ouvir as autoridades levantadas por Deus. Que Deus abençoe. E para saber mais sobre nosso ministério, acesse www.conectecomcristo.org. Conecte, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá.